Reverendíssimo Padre Adão, queridos irmãos e irmãs, nesses dias nós estamos de volta ao tempo comum, a primeira semana, e como estamos em 2024, as leituras do ano par começam pela leitura do primeiro livro de Samuel. Alguns trechos, algumas porções desse livro. Ontem líamos o início da vocação de Samuel, que servia no santuário de Silo. Era um santuário que havia em Israel, mais ou menos localizado no sul, que existia justamente antes de que o culto tivesse sido unificado em Jerusalém, coisa que acontecerá apenas no reinado de Davi. Ora, ali estava esse sacerdote Samuel, Eli, com seus dois filhos, Ofni e Finéias. Para entender bem a primeira leitura de hoje, nós precisamos entender o que aconteceu antes, senão tudo parece um pouco obscuro. Como vocês sabem, depois do período dos patriarcas em Israel, que termina com Moisés, começa o período dos juízes, começa com Josué, e o último juiz de Israel será Samuel. Ora, acontece que, naqueles dias, o período dos juízes foi um período em que Israel não tinha uma liderança, em que faltava um líder carismático que guiasse todo o povo, um período conturbado, um período, como diz o próprio texto de 1 Samuel, um período em que as visões eram raras, a palavra do Senhor poucas vezes era dirigida aos homens, etc. E justamente no fim desse período, Eli era sacerdote no templo de Silo. Mas, no capítulo 2, se relata que os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram filhos de Belial, ou seja, do demônio. Não queriam saber de Yahvé, nem do direito dos sacerdotes em relação ao povo. Toda vez que alguém oferecia um sacrifício enquanto se cozinhava a carne, o servo do sacerdote vinha com o seu garfo de 3 dentes, vinha com um tridente, metia-o no caldeirão da panela, no tacho ou na travessa, e tudo que o garfo pegava, o sacerdote o retinha para si. Ou seja, ele estava roubando diretamente do sacrifício que deveria ser apresentado a Deus. Ora, quando esse terrível tipo de corrupção chegou ao conhecimento de Eli, diz-nos o livro de Samuel, já muito velho, Eli ficava sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Dizia-lhes: por que fazeis essas coisas escandalosas de que ouço todo o povo falar? Não, meus filhos, não é boa fama que chega aos meus ouvidos. Levais o povo de Yahvé à transgressão, à desobediência. Se um ser humano pecar contra outro, Deus poderá mediar. Mas se pecar contra Yahvé, quem mediará em seu favor? Contudo, não escutaram a voz de seu pai, pois Yahvé havia decidido que eles iriam ser punidos. Vejam, a atitude de Eli foi uma atitude censurável, porque ao invés de cortar os seus filhos do serviço do santuário, ele os manteve ali. Depois, no trecho seguinte, Deus se queixa a Eli:
dizendo: olha, você permitiu que fizessem isso comigo, com o meu sacrifício. Você permitiu que sujassem o meu templo, que roubassem o meu sacrifício. Por isso, assim fala Yahvé, Deus de Israel: declarei que tua casa e a casa de teu pai prestariam serviço diante de mim para sempre. Agora, porém, oráculo de Yahvé, basta. Honrarei aos que me honrarem, e desonrados sejam os que me desprezarem. Dias virão em que cortarei o teu poder e o poder da casa de teu pai, para que em tua casa ninguém mais chegue à velhice. Vejam a severidade da pena a ser dada contra a família de Eli, porque ele não foi firme em cortar com o pecado que os seus filhos sacrilegamente cometiam no templo do Senhor. Isso para nós é muito importante, queridos irmãos, muito importante, porque muitos de nós somos relapsos, somos descuidados, somos relaxados quando o assunto é cortar com o pecado. Nós queremos nos manter numa posição de conforto, nós queremos nos manter numa posição de tranquilidade e convivemos pacificamente com o pecado. Toleramos que em nossa vida o demônio tem um território porque não entregamos a Deus. Não somos firmes para cortar o pecado em nossa vida, e porque nós servimos a Deus, porque nós estamos no templo do Senhor, porque nós estamos exercendo tanto o sacerdócio ministerial quanto o sacerdócio batismal, nós achamos que vai ficar tudo bem. Esse é um tipo de mentalidade pagã, extremamente pagã. Vejam, a diferença essencial entre os cultos que existiam antes da revelação da Sagrada Escritura é justamente essa. Os deuses pré-bíblicos eram todos eles moralmente indiferentes. Eles faziam o que eles queriam, tanto bem quanto mal. Eles eram soberanos, e os homens, portanto, nessa imagem que eles criaram de Deus, viam as divindades, as diferentes divindades, como capazes de fazer o bem e o mal a quem lhe agrada ou desagrada. E, portanto, esses deuses eram servidos de que modo? Bastava você apresentar para eles um sacrifício, bastava você, entre aspas, suborná-los com alguma oferenda, que as coisas iriam acontecer exatamente como você precisa que aconteça. A idolatria está ligada à feitiçaria por uma razão, porque ambas não têm um vínculo moral. O Deus que progressivamente se revela nas Escrituras é completamente diferente. Ele é santo. Ele é bom. E por isso ele honra os que o honram. Aqueles que procuram andar em santidade junto com ele. Se nós pensamos que, porque eu vou à missa, porque eu recebo sacramentos, porque eu me confesso, porque eu estou mais ou menos sendo bom cristão, eu tenho um salvo-conduto para pecar, que tudo vai dar certo no final, saiba, você é pagão. Você não é católico. Você é católico de nome. Mas o seu coração ainda não se quebrou diante de Deus. Porque Deus é santo. E nós precisamos buscá-lo em santidade. Ou seja, rompendo com tudo aquilo que nos torna impuros, manchados, culpados diante dele. Nós não podemos conviver harmonicamente com o pecado. Se você está numa posição de segurança no pecado, saiba, essa segurança é aparente. E quanto mais você permanecer nela, pior para você.
Porque não há mistura entre a luz e as trevas, como diz São Paulo, nem pacto entre Deus e Belial. Ou você serve a Deus, ou você não serve. E isso implica o nosso coração por inteiro. Não pode haver nenhum tipo de divisão. Servirás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua vontade, de toda a tua inteligência, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. É assim que nós temos que amá-lo. É um culto total, que abrange toda a nossa pessoa. Mas aí acontece que Israel está em conflito com os filisteus. Os filisteus são um povo inimigo que está no sul. E, incrivelmente, os filisteus sempre foram inimigos de Israel. Dizem os textos bíblicos que os habitantes daquela região são descendentes de Esaú. E Esaú, irmão de Jacó, patriarca de Israel, portanto, em seus descendentes combateria contra Israel. Notem que é do nome filisteu que vem o nome Palestina, que hoje dá nome, digamos assim, a todo aquele lugar, justamente fazendo referência à população que habitava no sul. Os filisteus atacavam Israel, era um povo inimigo de Israel, viviam, por assim dizer, combatendo Israel. E aí o que acontece? Entramos na leitura de hoje. Os filisteus se reuniram para fazer guerra, acamparam, colocaram-se em ordem de batalha diante de Israel. Travada a batalha, Israel foi derrotado pelos filisteus, que abateram no campo de batalha cerca de 4.000 homens. A primeira derrota é a morte de 4.000 israelitas nas mãos de Israel. Então vem a segunda derrota. O povo voltou ao acampamento e os anciãos de Israel disseram: por que Yahvé nos entregou a derrota diante dos filisteus? Vamos a Ciro buscar a arca da aliança de Yahvé, para que ela esteja no meio de nós e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Silo a arca da aliança de Yahvé dos exércitos, aquele que está sentado entre os querubins. A arca da aliança, que segundo o relato bíblico, tinha sido construído por Moisés, por ordem do Senhor, que tinha dentro dela os mandamentos, a tábua dos mandamentos, o cajado de Arão e um pouco do maná. Então, a arca chegou ao acampamento e todo o povo começou a gritar. Veja que coisa. O grito do povo foi tão forte que os filisteus disseram: que clamor é esse tão grande no campo dos hebreus? Quando então souberam que a arca de Yahvé tinha chegado ao acampamento, os filisteus tiveram medo e disseram: Deus chegou ao acampamento. E lamentavam-se: ai de nós, essa alegria toda não houve ontem nem anteontem. Ai de nós, quem nos salvará da mão desses deuses tão poderosos? Foram eles que atingiram o Egito, etc, etc. Então os filisteus lançaram-se à luta, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Do lado de Israel tombaram 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi capturada pelos filisteus e morreram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Vocês podem imaginar o desapontamento desse povo? Eles estavam dizendo: vamos trazer a arca, porque agora a gente vai vencer. Vamos trazer a arca, porque agora a gente vai ganhar. Escuta, você já ouviu dizer que quem come e bebe do corpo e do sangue do Senhor indignamente, come e bebe a sua condenação? Não pense que Deus respalda o pecado de ninguém. Deus não respalda o pecado de ninguém. Israel estava desobedecendo a Deus por direção desses 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, que estavam doutrinando o povo para a desobediência.
Se você está em desobediência com Deus, se o povo, se a nação dá as costas para Deus e começa a desprezar os seus mandamentos, pode vir a arca da aliança, podem vir os querubins da arca, pode vir a tábua dos 10 mandamentos, pode vir o cajado de Arão, pode vir tudo o que vier. Você pode gritar, você pode mugir, você pode pular, você pode fazer todo o clamor que você quiser fazer. Se você não está em obediência com Deus, você vai cair do cavalo. As coisas não vão dar certo. Porque o nosso Deus não é um ídolo pagão que se deixa subornar. Nosso Deus é santo. A única coisa que o contenta é ver a santidade dos seus filhos. É ver a graça de Deus fluindo em suas almas. A única coisa que alegra o coração de Deus é justamente que os seus filhos o sirvam em santidade. Deus não é cúmplice do pecado. E jamais o será. Ah, mas nós vamos rezar, nós vamos fazer uma novena, nós vamos fazer tudo, porque nós estamos do lado de Deus, nós somos o povo de Deus, nós estamos certos, eles estão errados, nós somos aqui aqueles que estão do lado da verdade. Escuta, Deus não te respalda. Se você não vive em santidade, não significa que você seja santo, mas se você não vive em busca da santidade, buscando viver uma vida agradável a Deus, Deus não te respalda. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu preciso servi-lo de todo o meu coração. Agora veja bem, não é porque Deus não tem compromisso com você, por você estar vivendo uma vida desonesta aos olhos dele, que ele tem compromisso com o inimigo. Não. O que acontece? Eles capturam a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, para eles, foi sinal de maldição. Olha o que diz o texto. A mão de Yahvé pesou sobre o povo de Azoto. Ele os assolou e os feriu com tumores em Azoto e nos arredores. Quando os homens de Azoto viram a praga, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, porque sua mão se endureceu contra nós e contra o nosso Deus Dagom. Eles vão querer se livrar da arca da aliança. Os filisteus vão querer se livrar da arca da aliança. Por quê? Se a arca da aliança não garantiu a vitória de Israel, muito menos iria garantir a vitória dos filisteus. Vejam a fidelidade de Deus. Vejam como Deus tem realmente um compromisso inabalável com quem está em aliança com Ele. Isso para nós é um conforto. Você não precisa temer nada que tirem de você. Nada. Porque aquilo que é bênção na tua mão, se é teu, será maldição na vida de quem roubou de você. É sempre assim. Por isso o cristão não precisa ficar com medo. Ah, porque vão me tirar isso, vão me tirar o meu posto, vão me tirar um cliente, vão pegar aquela situação, estão concorrendo comigo. Podem concorrer tranquilamente. Podem levar. Jesus diz, olha, querem levar a capa? Leve também a túnica. Não se preocupe com isso, porque aquilo que é bênção para você, se é teu, é maldição na mão do teu inimigo, na mão de quem combate contra a tua vida. O que nós precisamos é ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos manter o nosso compromisso de fidelidade com Ele. Nós temos que encarar o pecado exatamente como o pecado é, ou seja, como o grande estorvo no nosso caminho de santificação. O grande inimigo com quem nós queremos de verdade combater.
O Evangelho tem algo a ver com isso. Um leproso chega perto de Jesus e de joelhos pede: se queres, tens o poder de curar-me. E Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. A lepra, na Bíblia, é uma imagem do pecado. Apresentar a própria lepra diante do Senhor significa mostrar a Deus pela confissão o meu pecado. Significa dizer a Deus a realidade sobre mim mesmo. O problema é que nós vivemos num tempo em que ninguém mais peca. Ou seja, ninguém mais se considera culpado de nada. As pessoas acham que deve se encontrar sempre uma excusa para o pecado. O pecado não pode ser chamado pelo seu nome. O pecado não pode ser acusado nem denunciado, porque aquele que diz que tal ou qual conduta são pecados diante de Deus, são preconceituosos, estão semeando ódio, estão espalhando no meio da população uma visão distorcida, etc, etc, etc. De tal modo que nós chegamos ao século XXI, não apenas com aquilo que o Papa Pio XII chamava de perda do sentido do pecado, mas com algo muito pior, que é a transfiguração do pecado em valor. As pessoas se orgulham do pecado, elas acham que o pecado é maravilhoso, que o pecado é lindo, que elas têm que enaltecê-lo, que a sua conduta se torna mais indicativa para as demais pessoas. Elas precisam ostentar o pecado, precisam homenagear o pecado precisa ser louvado, o pecado precisa ser bendito, ou seja, as pessoas estão morrendo de lepra, mas desde que elas passem uma maquiagem sobre a lepra, elas se dão por contentes. Desde que elas criem uma máscara para a lepra, elas se dão por curadas. E elas dizem a você: olha, se você diz que eu sou leproso, errado está você. Eu não tenho lepra. Olha como eu estou bonito. A maquiagem roubou o lugar da realidade. E quando o pecado se torna para nós uma ostentação, nós agimos como Ofni e Finéias. Nós pegamos a carne e levantamos a carne para cima com o tridente. Vocês sabem que a imagem do diabo, possuindo o tridente, ela vem daqui, desse texto de 1 Samuel. Porque é isso que o diabo faz. Ele pega a carne e glorifica. Ele exalta a carne como valor absoluto. Ele não trata a lepra, ele pega a lepra e a coloca como saúde. E quer impor a lepra para todos. Mas o caminho para livrar-se da lepra é apresentar-se diante de Jesus e mostrá-la. Mostrá-la. Eu não quero agir como Eli, que escondeu o pecado, porque isso pode ter consequências terríveis para a minha vida. Eu não quero agir como alguém que pega a sua consciência e a encobre com uma falsa proteção. Não, eu quero expor a minha consciência à verdade. Vejam, irmãos, uma grande graça que Deus nos dá é quando nós somos visitados pelo Espírito Santo com um grande arrependimento. É quando Deus derrama sobre nós a graça de uma contrição profunda. É quando nós enxergamos o pecado exatamente como ele está em nossa alma. Essa é uma grande graça. É uma grande graça quando nós conseguimos chorar pelos nossos pecados. Quando nosso coração queima de arrependimento diante de Deus. Isso é cada vez mais raro.
As pessoas se perguntam, por quê? Apesar de nós termos tantas pessoas pregando a palavra, o mundo não está queimando com uma efusão generalizada do Espírito Santo. É tão simples. Deus jamais pousará sobre lixo. Quando Noé soltou o corvo não voltou. Explica Orígenes, porque o corvo é uma imagem do espírito das trevas que gosta da carniça. De todos aqueles que tinham morrido no dilúvio. Mas quando ele soltou a pomba voltou, porque a pomba não gosta de carniça, ela não pousa sobre a carne. Deus não pode enviar ao mundo um avivamento, uma graça de transformação, um derramar do Espírito Santo, enquanto nós não nos dispormos ao arrependimento, enquanto o nosso estilo de vida for arrogante, soberbo, enquanto nós quisermos ocultar os nossos pecados. Não! Pelo contrário, se nós tivéssemos sensatez, ao invés de querermos nos proteger na nossa posição de pecado, nós estaríamos batendo no peito. Jesus diz que 2 homens se apresentaram no templo de Deus. Um dizia, dou-te graças a Deus, porque eu não sou como os demais homens. E começou a se louvar. O outro disse, Senhor, tem piedade de mim, porque sou pecador. E Jesus conclui, o segundo voltou para casa justificado. O segundo. Aquele que se arrependeu. Aquele que acolheu a misericórdia num coração arrependido. Nós estamos aqui no santuário do Pai das misericórdias. Mas nós não podemos abusar da misericórdia. Nós temos que ter um coração verdadeiramente quebrado, consumido de contrição. Nós não podemos ter compromisso com a nossa lepra. Nós temos que expor a nossa lepra e dizer, Senhor, só o Senhor pode me limpar. Só o Senhor pode me curar. Só o Senhor pode me purificar. Eu não quero esconder o meu pecado. Eu não quero me acumpliciar com a minha corrupção. Eu não quero ficar me enganando com base em religiosidade, em ritos, em sacramentos, em orações. Não! Eu quero me converter verdadeiramente. Eu quero quebrar o meu coração. Eu não quero ser alguém que diante da cruz diz, eu já sou justo, não preciso do sacrifício. Não! Eu quero ser alguém que diante da cruz cai de joelhos e diz, Senhor, eu preciso do teu sacrifício, só o Senhor pode me salvar, só o Senhor pode me justificar, só a tua morte pode me dar vida, só a tua morte pode me reconciliar. Note que Jesus tocou no leproso, e isso é o mais marcante no Evangelho. Ele tocou. Isso era proibido pela lei mosaica. Quem tocasse num impuro, se tornava impuro. Mas como Ele é o Deus encarnado, Ele pode tocar no que Ele quiser, porque é Ele que remove toda impureza. Ele não tem nenhum tipo de proibição. Ele não está debaixo de nenhuma espécie de barreira. Ele pode tocar. E com a sua pureza Ele destrói toda impureza. E é o que acontece. Eu quero, fica curado. Eu quero, fica limpo. Sabe, quando você realmente está diante de Deus com arrependimento, quando você se quebra diante de Deus com arrependimento, não querendo usar Deus para mostrar que você está certo, mas pelo contrário, apresentando-se como errado, como culpado aos pés dele para que Ele te justifique, o que acontece é que a graça te santifica mesmo, de verdade. Quando você se arrepende, quando você se quebra, quando você se humilha,
O que acontece com você é que a graça te transforma mesmo, não é brincadeira. Mas é claro, o homem que não se converteu não consegue querer isso. Por quê? Ele é um dependente do pecado, assim como alguém é dependente químico e precisa desesperadamente da sua droga. O pecador inconverso é alguém que necessita do pecado porque está dependente dele. Então não consegue se apresentar a Cristo e dizer para Cristo: se tu quiseres, tu podes limpar-me. Por quê? Ele não consegue entender que ele está sujo, que ele está impuro, que ele está leproso. Ele criou defesas psicológicas para naturalizar de toda e qualquer acusação. Vejam que situação desgraçada. Porque aquele que está assim, não consegue bater no peito e pedir ajuda. Ele morre achando que está tudo bem. E não está. As consequências disso são eternas. Ao contrário, quando eu me prostro diante de Jesus, Ele não tem outra palavra para mim. A palavra dele é uma só: eu quero. Fica limpo. Eu quero. Fica curado, fica limpo. Eu quero. Eu quero. Vejam, eu não posso duvidar do querer de Deus. Algumas pessoas dizem: mas se Deus quisesse, eu já teria me libertado do pecado. O Senhor está dizendo para você: eu quero. Eu quero. A única coisa que você tem que fazer é se colocar diante dEle, pedindo a sua graça para que você exponha de maneira mais consciente o seu pecado como pecado. Que você exponha a sua lepra como lepra, em toda a sua deformidade, em toda a sua repugnância, em tudo aquilo que tem de nocivo, daninho, nojento. E Ele não terá nenhum escrúpulo de tocar em você. Ele não tem asepsia, Ele não coloca luvas, Ele não passa álcool em gel. Ele pega as mãos chagadas dEle e coloca bem em cima da tua ferida, para que você fique purificado agora mesmo. Isso acontece quando você se confessa, mas não apenas. Isso acontece cada vez que um pecador se apresenta quebrado aos pés da misericórdia divina. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Queridos irmãos, isso é tão lindo. É tão lindo Jesus dizendo ao pecador: vai ao sacerdote, oferece pela tua purificação aquilo que está determinado na lei. Vai, mostra-te ao sacerdote. O sacramento da confissão, para nós, é uma das ferramentas de santidade mais maravilhosas. Imagina que você chega, se apresenta como culpado, e ao invés de te darem uma pena, o que você recebe é perdão, é graça, é cura, é salvação. A graça atravessa a tua alma, te limpa. Mesmo que você tenha cometido décadas de pecado, você chega com aquilo tudo diante do sacerdote e diz: olha, eu fiz isso, aquilo outro. Você se confessa. Naquele instante a graça divina atravessa todas as barreiras, todas as distâncias, vai aonde ninguém pode ir, vai ao centro da tua alma e destrói os teus pecados. Destrói. Notem que em Israel havia um rito
descrito em Levítico 16, que é o rito do bode expiatório. Esse bode era mandado para o meio do deserto. É muito interessante que o deserto, aqui, tem a ver com a destruição, exatamente como diz o livro do Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, mas a terra era deserta, era informe, estava desolada. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, soprava sobre as águas. Quando o profeta diz: eu lançarei os teus pecados no fundo do mar, e não me lembrarei mais deles. Essa é uma imagem do que o Senhor faz conosco, quando nós nos confessamos com verdadeiro arrependimento. Ele pega os nossos pecados e os destrói. Queridos irmãos, façamos um propósito hoje. Embora nós não possamos dizer que nunca mais pecaremos porque somos frágeis, nós podemos dizer: Senhor, eu nunca mais quero me acompliciar com o meu pecado, esconder o meu erro, jogar para debaixo do tapete. De hoje em diante eu quero expor o meu pecado com toda a humildade, colocar a ferida para fora, a nojeira, toda a repugnância, dizer com completa sinceridade aquilo que acontece comigo: Senhor, eu quero verdadeiramente lançar minha vida aos teus pés. Então, querido, se a graça te alcançar agora, se você que está me escutando abrir o seu coração e a graça de Deus te invadir com um espírito de arrependimento profundo, para lavar o teu espírito de tudo aquilo que te prende à iniquidade, você verá que não há nada melhor nesse mundo do que ser reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. Que a graça e a misericórdia brilhem na sua vida. E assim, a arca da aliança nas tuas mãos não será sinal de maldição jamais. A arca da aliança sobre você, a aliança do Senhor com você, será uma aliança verdadeira. E assim como você tem um compromisso com Deus, Deus vai honrar o seu próprio compromisso com você.